Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Jesus é aquele que quanto mais eu conheço, mais eu confio. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Mas antes vamos rezar. Vamos pedir sabedoria e discernimento a Deus para que possamos bem compreender a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença no dia de hoje, de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria diante da palavra professada. Que a Tua misericórdia venha ao encontro das nossas misérias humanas, das nossas fragilidades e imperfeições, para que possamos assim, através dos dons do Espírito Santo, o qual nós clamamos, que nós possamos compreender aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje e possamos corajosamente colocar em prática. Tudo isso te pedimos, Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, acompanhem comigo. O Evangelho está contido, repito, no livro de São Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 ao 23. E ele nos traz um ensinamento muito rico. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um grande ensinamento. Vejam só, Jesus, depois de caminhar um pouco com seus discípulos, depois de ter a certeza ali de que eles estavam realmente percebendo toda a sua ação, todo o seu jeito de agir e reagir no mundo, as suas pregações, os seus milagres, enfim, depois de caminhar um pouco com o povo, Jesus vai querer saber dos seus discípulos o que esse povo anda dizendo dele. Quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E Jesus vai receber a seguinte resposta: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista que voltou. Outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum profeta. Mas Jesus parece-nos que não se dá por satisfeito, obviamente, com essa resposta. E Jesus vai perguntar: tudo bem, o povo anda dizendo isso de mim, mas e vós? Quem dizeis que eu sou?
Vós que está perto de mim, vocês que estão caminhando comigo, vocês que estão vendo o meu falar, vocês que estão testemunhando o meu agir, que estão vendo tudo aquilo que eu estou fazendo, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai tomar a frente dos discípulos, dos apóstolos, como um líder que sempre foi. Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai se alegrar com essa resposta, porque Pedro percebe de fato quem é Jesus. E ele não percebe por si só. E aqui é algo importante. Devido ao seu caminhar muito perto de Jesus, Deus revela ao coração de Pedro quem de fato era Jesus. Jesus reconhece esta revelação feita pelo Pai e vai dizer: que bom, Pedro, que bom que não foram os homens que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E esta revelação de Deus Pai a Pedro é suficiente para que Jesus ali já comece a construir a sua igreja que viria depois da sua morte. E coloca Pedro como grande líder, Pedro como grande Papa, o primeiro Papa. Ali a gente vê essa instituição, no momento em que Jesus diz que construirá a sua igreja em Pedro. Tudo que Pedro ligar na terra será ligado no céu, tudo que Pedro desligar na terra será desligado no céu. Jesus concede autoridade a Pedro, autoridade ao primado papal que vai se estabelecer naquele momento. Porém, há de se considerar que no decorrer da sua fala no Evangelho de hoje, Jesus, depois desta revelação, depois desta conversa que ele tem com seus discípulos, ele vai começar a falar do projeto de Deus, do projeto em que consiste na sua entrega de amor pela humanidade, uma entrega que seria dolorida, sofrida. Jesus começa a revelar a Pedro e aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém, que ele seria perseguido, que ele seria morto. E de repente Pedro, aquele mesmo Pedro que havia considerado e compreendido que Jesus era o Filho do Deus vivo, ele vai chamar Jesus à parte e vai repreendê-lo. Não, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Ou seja, mesmo Pedro, tendo compreendido a princípio quem era Jesus, ou seja, o Messias tão esperado, ele ainda não havia compreendido o projeto de amor, o plano salvífico de Jesus no mundo. E isso para nos dizer que a fé, ela é sempre progressiva. A fé precisa ser alimentada todos os dias e a todo momento. Não é porque nós temos um certo conhecimento de Jesus que nós podemos dizer que nós estamos repletos de uma fé que já é madura, que já é grande ou que não tem mais espaço para crescimento. Pedro, ao questionar Jesus, vai ser chamado de Satanás, ou seja, aquele que divide, aquele que não se adere ao plano de amor de Deus. E Jesus vai colocá-lo como uma pedra de tropeço, ou seja, todos aqueles que vão de forma contrária aos planos do Senhor são pedras de tropeço em nosso caminho. E tudo isso para nos dizer que da mesma forma que Deus revela a Pedro algum conhecimento, da mesma forma Ele revela a nós que procuramos caminhar com Ele, a nós que procuramos ter uma vida de intimidade com Ele, que nos esforçamos para estarmos alinhados com Jesus, a nós também o próprio Deus revela um certo conhecimento de Jesus. Mas não pensemos que nesta revelação estamos prontos, porque ainda precisamos crescer muito em nossa fé. Que da mesma maneira que Pedro
precisava crescer em sua fé, amadurecer a sua fé, mesmo conhecendo o Messias, mesmo tendo Deus revelado a ele quem era Jesus, mesmo Jesus tendo escolhido Pedro para construir a sua igreja sob o seu comando, mesmo assim Pedro tinha uma fé ainda imatura que precisava de crescer. E da mesma maneira somos nós. Muitas das vezes, nas experiências de caminhada com Jesus, podemos ter muitas situações nos reveladas, muito conhecimento adquirido. Glória a Deus por isso, mas jamais pensemos que estamos prontos. Jamais pensemos que não precisamos nos esforçar ainda mais para ter uma fé maior e madura. Porque nós também não detemos todo o conhecimento. Nós também, em muitos momentos, podemos ser pedras de tropeço diante do projeto de Jesus. Que fique esse alerta para a vida de cada um de nós. Pedro, como se diz, foi do céu ao inferno em 5 minutos, ou num piscar de olhos, no mesmo discurso, na mesma fala de Jesus. Ao mesmo momento em que ele se posiciona de uma maneira alinhada a Jesus, compreendendo quem ele era, porque Deus havia concedido essa graça, se ele não busca ainda se aprofundar, se ele não busca ainda amadurecer a sua fé, ele vai se pegar sendo uma pedra de tropeço para Jesus, como Jesus percebeu. E assim também somos nós em nossa vida. Por mais que nós caminhamos numa vida de fé, de caminhada, de busca pelo conhecimento, quanto mais nós conhecermos Jesus, mais nós vamos confiar no seu projeto. Por isso, não podemos parar de buscar este conhecimento e não podemos parar de pedir ao Espírito Santo que aumente a nossa fé, para que nós não sejamos em momento algum pedras de tropeço no projeto de amor de Jesus, pedras de tropeço no caminhar de outras pessoas. Que nós possamos sempre ter essa mentalidade, essa consciência de que estamos em construção, estamos crescendo na fé dia a dia e essa busca ela não tem fim, ela só terá fim quando nós nos encontrarmos com Deus face a face. Neste momento, não haverá mais a fé, porque nós já teremos a visão beatífica, nós não precisaremos ter esperança, porque já estaremos junto de Deus, apenas a caridade, apenas o amor permanecerá. Portanto, que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada de conhecimento de Jesus, que possamos caminhar muito próximos a Ele, que possamos ter intimidade com esse Jesus, meditando a Sua palavra diariamente, comungando do Teu corpo e sangue, fazendo uso dos sacramentos da igreja. É assim que nós criamos intimidade, para que Deus possa colocar em nosso coração quem de fato é esse Jesus que nós tanto buscamos. E mesmo quando Ele nos concede essa graça, que nós não nos acomodemos, mas que nós continuemos buscando esse conhecimento incessante, para que não sejamos pedras de tropeço no projeto de amor de Jesus. Amém? Muito bem, muito obrigado por essa partilha. Se de alguma maneira essa palavra foi importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.